Começamos agora mais uma unidade, a nossa unidade 4, e vamos entrar em mais uma função da administração. Nós já vimos a função do planejamento, né? Vimos que ela é responsável pelo estabelecimento de metas, por reservar o tempo, por reservar os recursos para se cumprir metas estratégicas, táticas e operacionais da organização. Nós vimos ferramentas, né, para que a gente aplique lá no nível estratégico, fazendo aquela inter-relação entre a reação da organização com o ambiente e os objetivos estratégicos, a missão, a visão, os valores, os objetivos que dão tom à organização, os objetivos que são a razão de existir daquela organização. Nós vimos que nós temos ferramentas para isso. Depois nós viemos em nível tático, entendendo como que esses objetivos são quebrados ali nos níveis funcionais da organização. Vimos que esse nível tático, então, absorve a pressão que vem ali do nível estratégico, que também absorveu a pressão do ambiente e traz de uma forma mais leve, padronizada e fechada ali esses objetivos para o ambiente operacional, onde também temos estruturas de planejamento para mapear tarefas, para se estabelecer o que se faz na rotina da organização. Bem, esse foi o planejamento. E a organização? Onde entra a organização? Como você organiza a sua casa? O que é organizar a sua casa, a empresa que você trabalha, o setor da empresa que você trabalha, a sua atividade aí como autônomo, como estudante, como você organiza a sua vida? Organizar é colocar cada coisa no seu lugar, é lidar com os recursos que você tem. Aí eu me lembro até daquela frase que o Cortella diz, né, sobre excelência, né, que é fazer o melhor com os recursos que você tem no momento. Não é bem assim que ele diz, não, mas é por aí, né? Como que você organiza? Como você administra os recursos que você tem na sua mão para atingir os objetivos que você planejou lá na função anterior? Então é isso que a gente vai ver aqui, olha aí. O tema da unidade 4 é organização. Quais são os tipos de organização e as funções organizacionais? A gente mantém a nossa referência para ficar fácil aí o seu estudo. Agora a gente está lá no capítulo 8, tá aí o QRzinho lá para a biblioteca. E o que a gente vai ver? Eu quero chegar no final da aula de hoje, da unidade de hoje, que nós vamos dividir em 2 momentos, com você sabendo definir o que é uma organização, né? O que é, não a organização, você saber definir a função organização. Que você saiba descrever estruturas organizacionais e mais do que descrever, eu quero que você apure seu olhar para que em toda organização você consiga entender como que ela está estruturada, como que os recursos dela estão organizados dentro das estruturas organizacionais dela. Eu gostaria que você compreendesse também um pouco sobre a amplitude administrativa, né? Como que essa organização, se ela é muito hierarquizada, se ela é mais horizontal, quais que são os benefícios de cada uma delas, e que compreendesse também conceitos mais recentes em termos da função organizacional. Nós vamos falar um pouquinho de Lean, nós vamos falar do conceito de plataformas e de metodologias ágeis, de uma forma bem básica, mas para você entender o que está acontecendo agora nessa revolução digital e nessas organizações que pedem cada vez mais agilidade, criatividade e inovação. Então, quais que são nossos tópicos? Nós vamos falar de estrutura organizacional, depois a gente passa pelos componentes dela, a hierarquia administrativa, o comando. Então nós vamos ver o que compõe essa estrutura organizacional. Vamos ver a amplitude administrativa, que eu já dei o spoiler, né? Se ela é mais hierarquizada, mais horizontalizada. Depois nós vamos falar de benefícios da centralização e da descentralização.
Vamos falar um pouquinho sobre como delegar funções, e isso você leva para a sua vida, né? E depois a gente vai falar sobre essas novas estruturas organizacionais, né? O Lean, a transformação digital, as plataformas, o que está sendo pedido hoje em termos de estrutura organizacional. Então vamos lá. O que é a função organização? Nós já vimos o planejamento, né, a estruturação de metas da organização, e agora nós vamos ver como que essa organização então se estrutura, como que ela põe cada coisa no seu lugar, como que ela organiza os seus recursos para atingir o objetivo final dela, né? O objetivo, o propósito dela para atingir para conseguir gerar os seus produtos, os seus serviços e principalmente, como a gente já viu, gerar benefícios para a sociedade, para cada stakeholder que está ligado a ela. Então, o que é o conceito da função organização? É o arranjo, é a disposição de todos os recursos que eu tenho na organização, as competências, as pessoas, os insumos, como que eu vou organizar isso para atingir o meu objetivo estratégico. Quando a gente fala organização, essa figura aí que está aparecendo para vocês, ó, você sabe como chama essa figura? Isso é um organograma, não é isso? De uma empresa. Sempre que vem a função organização, eu me remeto a um organograma. Eu imagino que você também. Que mostra o quê? Como que os recursos, como que as pessoas da organização são colocadas em setores, no que a gente chama de unidades organizacionais, que é cada setor, que é cada pedacinho ali da organização, cada órgão, cada seção, né? E aí vai depender de como a sua organização chama isso. Mas a gente chama de unidade organizacional cada uma dessas seções, desses pedacinhos aqui, desses quadradinhos do organograma. Qual que é o propósito de se organizar, então? Qual que é o propósito de definir cada papel, cada pedacinho, cada nível hierárquico dessa organização dentro de um organograma? O propósito é dividir os recursos que a gente tem. Como eu faço a divisão daquele meu trabalho todo em unidades organizacionais, em pedacinhos da organização? Como que essas divisões e departamentos, quais vão ser as funções de cada uma desses quadradinhos, a função de cada uma dessas unidades? Além disso, essa minha organização, esse meu organograma, essa forma de estruturar a organização, vai me dizer muito também sobre as linhas formais de autoridade da organização. Quem responde a quem? Isso é importante. Eu chego para trabalhar, a quem eu vou me remeter? A quem eu vou dar feedback? Não é confuso quando você chega e você tem mais de um chefe? Um te pede para fazer uma coisa, outro te pede para fazer outra. Isso é um princípio da administração que está lá atrás. Se a gente for estudar a teoria geral da administração, a gente vê isso lá nas primeiras teorias na escola clássica, na teoria clássica de Fayol, que ele diz da unidade de comando, que cada pessoa tem que responder a um superior, que você tem que ter uma pessoa a se remeter. Então, essa unidade, essa organização, esse organograma, a função organização, ela vai me dizer isso, a quem eu me remeto, Como que tem, qual que é a estruturação formal de autoridade dentro da minha organização? Ela me diz também como que a comunicação, como que a informação roda ali dentro da minha organização. E isso é importante. Ela vai me dizer, inclusive, um pouco sobre a cultura organizacional daquele lugar onde eu estou trabalhando. Se é uma coisa mais fechada, se é uma coisa mais... se tem uma estrutura mais hierarquizada. Qual que é o meu nível de
de autoridade para tomar decisão, independente do lugar que eu estou situado. Se eu estou no nível mais operacional, eu posso ter delegação para tomar decisão também. Pode ser que na minha organização me delegaram algumas funções para que eu tomasse decisão lá, mesmo que a minha função seja montar um componente. Pode ser que eu tenha ou não autoridade para tomar uma decisão. E o que vai me dizer isso é como a organização está estruturada, a estrutura organizacional que é montada ali, né, para aquela organização. Então, qual que é o propósito disso tudo? É dividir trabalho, definir as linhas de autoridade, como funciona a comunicação. E aí, tendo isso, eu consigo adotar mecanismos que sejam mais eficientes, mais ágeis, né, de tomada de decisão, ou mesmo de produção, de execução de atividades. Eu consigo coordenar a minha organização, entender onde está sendo feito cada coisa, por quem, qual é a responsabilidade de cada um naquilo ali, e aí eu consigo fazer uma coordenação, uma sinergia de todo mundo que está trabalhando ali, dentro das minhas competências, claro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção quando a gente olha um organograma é que o que ele tem, né? Ele tem então cada uma desses quadradinhos que vão ser uma unidade. Eu tenho aqui, ó, em cada linha dessa, olha lá, eu tenho ali o diretor-presidente, eu tenho depois um outro nível hierárquico, então cada linha aqui é um nível de hierarquia. Aí vem lá o diretor financeiro, pessoal, industrial, técnico, de marketing. Depois eu tenho mais um outro nível ali, ó, dos meus gerentes, né? Contadores, gerentes de recursos humanos, gerentes de manutenção. Depois eu venho aqui com os analistas, ó, supervisores, né? Então eu vou descendo ali nos níveis hierárquicos. Isso a gente chama de especialização vertical, olha. E a gente tem também a especialização horizontal, que diz respeito às funções, né? Olha ali, a gente tem, repare que, né, horizontalmente, a gente tem o diretor financeiro, ó, a função financeira, a função pessoal, a função de marketing, a função técnica, a função de produção. Então, tem uma organização horizontal. E a gente vai ver agora que isso vai mudar, isso é bem variável, flexível, a depender da organização que a gente está trabalhando. Mas todas elas têm uma forma de se estruturar e é importante que a gente perceba essa forma para que a gente saiba com qual organização a gente está trabalhando, qual que é o nível de centralização, o nível que eu tenho para tomar decisão, qual que é a minha cadeia de autoridade. Então é muito importante que eu conheça a estrutura organizacional na qual eu estou trabalhando e como eu estou agindo. O que compõe a estrutura vertical, então, da organização? Vai compor a estrutura vertical a hierarquia administrativa, o nível de centralização e descentralização da minha organização, a divisão do meu trabalho e a amplitude de controle e cadeia de comando. Isso compõe a minha estrutura vertical. Perceba que tem umas setinhas aí, porque eu quero mostrar que uma coisa está muito relacionada com outra. Vou falar sobre cada uma delas e mostro para vocês como que elas estão relacionadas. A hierarquia administrativa é a quantidade de níveis que eu tenho, níveis que a organização adota na realização das tarefas. Eu posso ter uma hierarquia administrativa que a gente chama de muito alta, que é aquela organização muito hierarquizada. Pensa, por exemplo, num banco. Um banco é uma estrutura organizacional que tem uma hierarquia alta. Você chega lá, você é atendido por um escriturário, acima dele tem os gerentes, que pode ser o gerente de conta, gerente de varejo, gerente de PJ, gerente de pessoa física, o gerente de rural. Eles se submetem a um gerente que está acima, que é o gerente da agência. Esse gerente, de vez em quando, recebe visitas de um gerente que é regional. Além desse gerente regional, ali para cima eu tenho um gerente que vai pegar nacionalmente. Então, olha como eu tenho vários níveis organizacionais dentro da minha estrutura. Então, eu digo que é uma estrutura alta, com vários níveis. E eu tenho hierarquias, vamos pegar outro extremo, por exemplo, uma startup, né, que está muito em alta hoje. Essas estruturas organizacionais,
essas formas organizacionais que são as startups, elas têm geralmente uma estrutura baixa, né? Elas trabalham com times, né? Equipes, cada um tem ali a sua autoridade, é delegado para ele uma função para desenvolver alguma coisa, para promover uma inovação, para desenvolver um novo produto, criar uma nova necessidade. E aí, geralmente, elas têm ali uma estrutura que é muito horizontal, de todo mundo trabalhando junto, é como se fosse um time. É um time, né? Cada um com a sua atribuição, a sua responsabilidade, trabalhando para um objetivo mais pontual, inclusive. Então, aí eu tenho uma hierarquia que costuma ser uma hierarquia baixa, que não tem esses vários níveis, um submetendo ao outro. Mas perceba que uma startup é diferente de um banco. Então, a natureza da organização vai determinar essa hierarquia administrativa. Não é muito fácil hoje eu chegar no banco e dizer, olha, eu quero mudar totalmente a minha estrutura administrativa e horizontalizar ela. É um processo, né? Porque eu tenho naturezas diferentes, né? As empresas fazem coisas diferentes e com isso elas demandam hierarquias diferentes. Eu tenho também, compondo essa estrutura vertical, como uma parte dessa estrutura, a centralização, o meu nível de divisão do trabalho. Ou seja, eu tenho um nível que eu centralizo e descentralizo a minha decisão, e tenho também o meu nível de divisão do trabalho, o meu nível de especialização de funções. Pensa, por exemplo, uma fábrica de automóveis. Uma pessoa não monta um carro sozinho. É uma tarefa muito complexa, que é dividida em partes cada vez menores. Inclusive, eu dei esse exemplo porque a especialização, ela remete também lá na teoria administrativa, lá ao Fordismo, ao Toyotismo, né? Então, eu estou remetendo lá para trás, nas primeiras linhas de produção, e inclusive a linha de produção automobilística contribuiu muito para a gente ter esse conceito de especialização, ou seja, de vamos quebrar as atividades em atividades menores para especializar o trabalhador, para que ele seja muito bom naquilo que ele faz, naquela pequena tarefa que ele faz. Porque aí a soma de um monte de pequenas tarefas feitas por trabalhadores altamente especializados vão somar e vão formar ali o carro, vão formar aquele produto maior. Então, tem setores organizacionais, áreas da economia, setores, produtos, serviços, que demandam autoespecialização dos funcionários. Então, isso é uma alta divisão do trabalho. Para organizações que possuem alta divisão do trabalho, muito provavelmente eu vou ter várias divisões organizacionais ali também, né, para cuidar de cada uma daquelas funções. E tem setores que têm uma baixa especialização. Lembra na aula passada? Vamos remeter à aula passada, que eu disse de um ateliê de alta costura, que me exige uma alta criatividade, que é um processo mais artesanal. Aí sim eu já posso dizer que uma pessoa talvez faça um vestido inteiro, eu não preciso tanto quebrar as atividades. Então, atividades que demandam criatividade, que não trabalham nesse ambiente altamente operacional, altamente repetitivo, aí eu já tenho uma baixa especialização, né? Então aí a divisão do trabalho muda, né? Eu não preciso dividir tanto o trabalho. Então isso também determina como vai ser estruturada a minha estrutura vertical, a estrutura vertical da minha organização, o quanto eu vou dividir o meu trabalho. A centralização e a descentralização também colaboram com isso, onde a tomada de decisão é realizada. Mas isso a gente fala daqui a pouco, porque independente da estrutura, eu posso delegar, mas daqui a pouco a gente fala. A gente tem também, determinando essa estrutura vertical, a amplitude de controle, a cadeia de comando. Ou seja, qual o tamanho da linha ou como funciona, né, a linha de autoridade que vai ligar cada uma das pessoas da organização, que liga desde a pessoa numa estrutura
altamente hierarquizada que liga desde lá da pessoa que está lá no nível mais estratégico até a pessoa que está lá no nível mais operacional. Essa linha contínua de autoridade a gente chama de cadeia de comando, que vai ligar todas as pessoas a pessoa a quem ela está subordinada. E aí isso vai ser caracterizado pela autoridade, pela responsabilidade e a delegação. A gente fala mais sobre isso na hora que a gente estiver falando sobre centralização e descentralização. Então, percebe uma relação entre esses três fatores: hierarquia, divisão do trabalho e cadeia de comando? Pensa lá no exemplo do banco, que é altamente hierarquizado. Se eu tiro ali um nível organizacional, perceba que eu impacto também na divisão do meu trabalho. Eu vou ter que reestruturar como aquilo ali é dividido. E eu vou ter que reestruturar a minha cadeia de comando, né? Que ela se quebra ali, né? No nível operacional que sumiu. Né? Quem agora remete a quem se eu tiro ali o nível dos meus gerentes regionais, por exemplo? Então, eu vou remeter diretamente o gerente da agência ao gerente nacional. Como que funciona essa minha cadeia de comando? Né? E como que eu vou dividir o trabalho? Então, são três fatores que determinam a estrutura organizacional e que estão muito relacionados. Tem um outro conceito também que determina essa minha estrutura organizacional, que é o conceito de linha e staff. O que é linha e o que é staff? Quando eu digo que uma atividade é de linha, eu estou dizendo que essa atividade, esse órgão de linha, ele é responsável pela missão primária da organização. Sabe o exemplo lá da linha de montagem do carro? Tudo que tiver associado à produção desse carro vai estar associado a um órgão de linha. Ou seja, é um órgão que é incumbido de realizar a missão primária da organização, que é construir um carro. Então, se você pensar numa montadora de carro, montar o carro é a atividade de linha. Então, os órgãos associados a essa montagem são os órgãos de linha da organização. Todos os outros que vão assessorar, recomendar, aconselhar ou que podem ser terceirizados, que eu compro o serviço deles, a gente chama de staff, que são órgãos que estão ali na organização, mas que eles não são responsáveis pela atividade fim da organização. Então, eles são responsáveis por assessorar aquela atividade de linha, colaborar com ela, mas não efetivamente realizar aquela função. Então, se eu tenho atividade de linha e atividade de staff, eu tenho também autoridade de linha e autoridade de staff. A autoridade é a relação de poder, é quem manda ali. A autoridade é quem tem o direito formal de tomar decisões ali. A autoridade de linha significa que aquele gestor tem, então, poder formal, responsabilidade formal para dirigir e controlar os subordinados imediatos dele. Então, quando eu falo de atividade de linha, eu estou falando de controle, eu estou falando de direção, eu estou falando de tomada de decisão, né, em relação àqueles subordinados. Olha aí no esqueminha que está aí. O departamento de produção é um departamento de linha. Então, a autoridade de linha, que é essa linha contínua aí, ó, em relação à seção de metalurgia, estamparia, montagem, é uma autoridade na qual ele comanda, dirige, decide sobre esses setores. Então, o chefe do departamento ali de produção tem uma autoridade de linha, ele decide sobre os setores que estão ali embaixo. Já o chefe ali do departamento de planejamento e produção, ele tem uma relação de staff em relação à seção de metalurgia, de estamparia, de montagem, ou seja, ele tem a função, a autoridade somente de assessorar. Ele não comanda, ele recomenda. Eu acho que deve ser feito assim. Sabe um outro exemplo que fica bem claro aqui? Você tem, por exemplo,
que seja nesse mesmo setor aqui, nesse setor industrial aqui. Você tem ali o departamento de produção e você tem também um departamento jurídico. Você tem também um departamento de contabilidade. Eles não estão associados à atividade fim, mas você pode consultar o jurídico, por exemplo, para saber se pode ou não usar determinado componente, porque a lei ambiental não te permite. Ou você pode ir lá na contabilidade para avaliar se determinado custo vai compensar, ou a quantidade de pessoas que eu vou usar, que impacto que vai ter isso no financeiro. Então, eu posso usar o setor financeiro, o setor de contabilidade, que são setores acessórios, né? Setores de staff, de assessoria, de serviço, de assistência. Então, isso também determina, na hora que você está olhando aquele organograma, aquela estrutura organizacional, quando você vê essa estrutura aí, né, dessa linha pontilhada, significa que a autoridade é uma autoridade de staff, uma autoridade de assessoria, que não tem a ver com a autoridade de linha, que não tem a ver com a atividade fim da organização, o objetivo fim da organização, tá certo? Então vamos agora falar sobre a amplitude administrativa. A gente já falou sobre o organograma e agora a gente vai interpretar esse organograma. A primeira característica dele, e talvez uma das mais importantes, é a amplitude administrativa, que remete à hierarquia administrativa, que a gente falou que é uma característica desse organograma. O que é a amplitude administrativa? É o número de subordinados que devem se reportar a um administrador. Não sei se está dando para ver direitinho aí nessa figura, que a gente tem uma pirâmide. A gente diz que é uma amplitude estreita, essa estrutura organizacional que é muito hierarquizada. Lembra que a gente disse da hierarquia administrativa alta? Olha aí, a hierarquia alta e essa pirâmide alta tem uma amplitude estreita. Por que ela é estreita? Porque ela tem um menor número de colaboradores remetendo ao superior. Então, significa que o meu número de subordinados é menor, né, em relação a cada administrador ali, a cada gestor, a cada função ali, né, que gere, né, determinado número de funcionários. Então, essa amplitude estreita significa que eu tenho poucos subordinados para cada gestor. Aí depois eu venho com a amplitude média, que aí é um pouquinho mais horizontalizada, e aí ela tem amplitude larga quando ela é uma estrutura organizacional com hierarquia administrativa, que a gente fala que é achatada, né? Que é uma hierarquia horizontalizada. Então, ela tem amplitude larga, ou seja, mais subordinados se remetendo a um gestor, a um administrador. Então, a gente tem aqui características dessa amplitude. Vamos pensar sobre isso. Olha, numa amplitude estreita, eu tenho uma maior supervisão. Por quê? Porque eu tenho menos pessoas para um gestor, para um administrador. Então, o olhar dele é mais, não vou dizer rígido, mas ele pode ser mais criterioso. Por quê? Porque ele tem menos pessoas para olhar. Com isso, eu tendo a reduzir a autonomia. A gente está falando assim, né? A gente pode olhar isso tudo de uma forma mais relativa, porque vai depender da organização. Mas eu tenho uma tendência a ter menos autonomia, porque eu tenho menos pessoas com uma pessoa observando, supervisionando, administrando. A comunicação tende a ser mais lenta conforme a amplitude aumenta. Então, se eu tenho uma amplitude estreita e a hierarquia aumenta, né? A hierarquia é alta, a comunicação tende a ser mais lenta, porque pensa, eu estou lá no nível operacional, até chegar lá no estratégico, né? A minha demanda, a comunicação passa por vários níveis, então ela é mais lenta. A atenção individual aumenta, como eu já disse, porque eu tenho menos pessoas para observar. Mas eu tenho mais oportunidades de promoção, porque eu tenho muitos cargos, né? Eu tenho vários níveis de gerência. Então a promoção acontece mais vezes. Só que por outro lado, se eu tenho mais níveis de gerência, pensa, o custo aumenta, porque eu tenho mais gerentes.
E pode ser que um gerente aqui na amplitude estreita seja menos bem remunerado do que um de amplitude larga. Por quê? Porque ele coordena um número menor de pessoas. Pode ser, como eu disse, né? É uma tendência. E eu tendo a ter mais apoio do meu gestor, visto que ele coordena menos pessoas. Quando eu abro a minha amplitude, eu ponho mais pessoas para um administrador, eu tendo a encorajar a autonomia. Por quê? Porque eu tenho várias pessoas para um gestor só cuidar. Então, existe uma tendência de que esse gestor passe a delegar coisas para aquelas pessoas que estão ali, né, que são geridas por ele, visto que ele é um para atender muita gente. Ou ele pode também se apoiar na tecnologia, usar da tecnologia para monitorar aqueles trabalhos. Também acontece isso de eu ter um maior número de administrados, de subordinados, quando o trabalho é rotineiro. Porque a gente já viu lá na etapa do planejamento, né? E quando a gente viu os níveis organizacionais. Quando eu tenho um serviço mais operacional, mais rotineiro, eu consigo estabelecer um controle maior sobre ele, uma alta padronização. Então, com isso é mais fácil de eu dirigir mais pessoas e colocar uma tecnologia para cuidar de monitorar aquilo ali. Então, é mais utilizado esses sistemas de apoio quando eu tenho mais pessoas para coordenar. Só que, por outro lado, o meu custo administrativo, principalmente em termos de pagamento de gerentes, é menor. Por quê? Porque eu vou ter menos gerentes, menos gestores, administradores, né? Supervisores, porque eu tenho uma amplitude mais larga. Como que a gente vê isso, então, dentro da estrutura organizacional? A gente tem as organizações altas, de hierarquia organizacional alta, que tem a comunicação mais lenta, tende a mais distorção dessa comunicação, que ela vai passar em mais níveis. As decisões, até por causa disso, pela demora da informação correr ali dentro, tendem a ser mais demoradas. A carga de supervisão é menor para cada gestor. O contato com meus subordinados, por outro lado, é maior, então eu consigo olhar melhor, dar maior assistência para cada subordinado. As unidades de trabalho tendem a ser mais coesas, porque elas são menores, né? Então é mais fácil de cuidar daquele desenvolvimento daquele trabalhador, por exemplo. E eu tenho mais oportunidades de promoção. Enquanto que nas organizações baixas, organizações com menos níveis hierárquicos, eu tenho pessoas de níveis mais baixos se sentindo mais próximas da cúpula. Eu tenho uma tendência a delegar funções e com isso também eu tendo a deixar esses funcionários mais motivados, mesmo que eles não tenham um cargo de gerência. Essa proximidade, essa demonstração de que eles têm um canal de comunicação com menos distorção, um canal de comunicação mais próximo da cúpula, tende a deixar essas pessoas mais motivadas, mais engajadas, mais compromissadas com o trabalho. Então, eles se sentem mais próximos e mais motivados. Essa comunicação tende a ocorrer, né, com menos distorção. Tende a haver uma maior rapidez da tomada de decisão e oportunidades de promoção são reduzidas. Mas a gente pode tentar contornar isso com transferências, tem as rotações de cargos, então isso já é uma coisa que é prevista nesse tipo de organização e que são contornadas de outras formas, com outros tipos de motivação que não sejam as promoções. Existe uma tendência de que as organizações, não todas, é claro, mas que tentem gerar esse achatamento da organização. Existe até um nome para isso, quando a organização busca essa diminuição de níveis hierárquicos, essa descentralização do processo decisório. A gente chama isso de dowsing, que é quando a gente tenta diminuir um pouco essa estrutura organizacional alta e quebrar isso e trazer a tomada de decisão também para os níveis mais operacionais, empoderar as pessoas da organização. Não é sempre que dá para realizar isso,
para que a gente torne a organização mais achatada, mas existe movimentos, né, e estudos para que as organizações tendam a cada vez mais se achatar. Não todas, como eu disse, mas para que esses níveis hierárquicos sejam reduzidos. E aí a gente tem uma outra característica também quando a gente está pensando em como organizar as empresas, as organizações onde a gente trabalha, como estruturar, que é a centralização e a descentralização. A descentralização e a centralização, ela diz respeito ao quanto a autoridade para a tomada de decisão está ou no ponto mais alto ou dispersa dentro da organização. Isso a gente pode ver em qualquer nível hierárquico. Pensa você chegando numa loja, por exemplo, para comprar, isso é muito comum. Você chega lá e fala assim, olha, aconteceu comigo semana passada. Quanto custa esse beliche aqui? Ah, é R$1.000. Ah, tá, mas no Pix. Espera só um minutinho que eu vou falar com o gerente. Aí volta, ah, tá, só 5%? Ah, tá bom, e se eu for parcelar? Ah, para parcelar? Espera só um minutinho que eu vou ali falar com o gerente. Ah, a gente parcela em até 3 vezes sem juros. Ah, mas não dá para ser 5 nesse preço? Um minutinho que eu vou ali conversar com o gerente. O que é isso? É quando a gente está centralizando a tomada de decisão. A gente pode descentralizar essa tomada de decisão delegando autoridade e responsabilidade para as pessoas que trabalham dentro daquela organização. Isso diz respeito ao nível de centralização e descentralização que aquela organização estabelece em cada uma de suas funções, né, da sua estrutura de cargos. Para determinado cargo, quem é responsável por tomar aquela decisão? E quando você descentraliza, o que acontece? Aqui já a gente entrando aí no slide, ó. A gente traz agilidade. Se, por exemplo, no caso que eu dei aqui de exemplo lá de mim comprando um beliche, eu agregaria agilidade se eu tivesse dado a cada pessoa ali o poder de tomar decisões. Olha, se o gerente oferecer se o cliente oferecer determinadas condições, você pode negociar. O seu limite é esse aqui, você pode parcelar de tantas vezes. Se o cliente for um cliente mais exigente, se for um cliente que você vai perder a venda, você pode chegar até esse nível aqui. Então, quais que são as, as estratégias que o gerente conhece e que talvez o vendedor não conheça, né? O que eu poderia descentralizar e deixar com que aquele vendedor também tomasse decisões? O que ele poderia conhecer daquele processo, das normas, né? Do que ele poderia ceder ou não, para que ele pudesse tomar a decisão e já me dar a resposta ali. Porque se eu deixo faço com que ele tome decisões, eu agrego agilidade ao atendimento, eu dou clareza para aquele atendimento. E isso acontece também no nível, por exemplo, operacional de uma fábrica. Eu tenho ou não capacidade, eu tenho ou não autoridade para poder fazer uma correção aqui num componente que eu estou montando aqui na minha linha de produção. Eu vi que ele está errado, eu preciso reportar para o meu gerente ou eu posso eu mesma fazer a correção e só reportar que eu fiz aquela correção? Isso agrega agilidade, isso agrega qualidade quando eu consigo descentralizar esse tipo de tomada de decisão. Agrega qualidade ao meu atendimento, por exemplo, no serviço público, né? Quando eu consigo resolver um problema de imediato, não tem que passar para que outra instância resolva. Agrega independência, estimula o meu colaborador a tomar a decisão, estimula a responsabilização, e a gente vai falar daqui a pouco, porque a autoridade, o outro lado da moeda, a autoridade, quando eu atribuo autoridade a você para tomar decisão, o outro lado da moeda é a responsabilidade. Então, quando alguém chega para você e fala, a partir de agora você pode tomar essa decisão, saiba que por trás disso tem a responsabilização. Então, ao descentralizar uma tomada de decisão, você está dando para aquela pessoa a quem você está delegando a tomada de decisão responsabilidade, você estimula nela a responsabilização, o compromisso, a criatividade,
O espírito de equipe, porque ao fortalecer a responsabilização daquela pessoa, ela se sente mais útil, ela se sente como parte do resultado final, então se atribui independência. E você pode utilizar de novas tecnologias para fazer esse controle. Porque às vezes a gente centraliza, principalmente atividades que são de segurança, atividades que são mais críticas do sucesso da empresa, você centraliza porque você tem medo de colocar na mão de outra pessoa. Mas com as tecnologias, é muito mais fácil hoje você monitorar o resultado da tomada de decisão dessas pessoas que foram delegadas para tomar essa decisão. Você consegue, por exemplo, monitorar as vendas, o lucro lá da sua empresa e ver se aquele vendedor ali está sabendo fazer boas negociações. Então você consegue usar a tecnologia para viabilizar essa comunicação e essa tomada de decisão descentralizada. Então a descentralização, embora seja é um processo, como eu disse, né? Não é uma coisa fácil, você, né, tem que ter processos definidos, você tem que ter regras bem definidas, uma cultura organizacional bem estabelecida, né? E aí você consegue descentralizar. Mas ela tem potencial, ela tem muitos benefícios quando você consegue descentralizar a tomada de decisão. Até porque se você descentraliza, se você delega funções, te sobra tempo. Estou falando assim, nível estratégico, né, mesmo em nível de supervisão, mas te sobra tempo para pensar em outras coisas que são mais estratégicas da organização. Então, a descentralização tende a ser muito positiva, se bem utilizada, bem estruturada. A centralização também tem seus benefícios. Numa estrutura que você demande controle, a centralização é muito importante. Porque pensa numa instituição que a segurança é um fator muito crítico. Você pode descentralizar? Pode, mas é mais difícil descentralizar. Porque você, para evitar impactos de decisões negativas, você tende a centralizar. Você também pode, ao centralizar, ter uma certa economia de custo, principalmente quando você centraliza funções. Por exemplo, na minha organização como um todo, eu centralizo a função de compras num departamento, num determinado setor ou numa determinada pessoa. Aí aquilo ali não traz agilidade, não traz independência dos outros setores, mas traz uma economia de custo, porque você compartilha recursos. Então pode ser positivo? Pode também. E as novas tecnologias também auxiliam nessa centralização. Só que aí aqui, né, as tecnologias, elas tendem a viabilizar a comunicação ou a sua decisão, né, a sua ordem para baixo ali da sua cadeia de comando. Então a tecnologia tende a ajudar muito mais na comunicação numa organização centralizada, enquanto que na descentralização a tecnologia vai auxiliar principalmente no controle. Agora, mais uma paradinha, faz o exercício, o questionário que está lá no nosso ambiente e depois você volta para a gente fazer a última parte da nossa aula. Tudo bem? Um abraço, até mais!